Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para falar da última rodada do Campeonato Goiano e a situação das equipes na briga pela classificação e na luta contra o rebaixamento e as mudanças feitas pela Federação Goiana de Futebol na tabela da última rodada. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Também estou em outras redes sociais, como o Instagram, o Twitter, também estou no Facebook, só que no Facebook é André Isaac Oficial. No Instagram, no Instagram e no Twitter é @André Isaac. Pois é, vamos falar aqui do Campeonato Goiano. Já tivemos até agora 54 partidas, 125 gols marcados. O Goiás é o time de melhor campanha na competição, 20 pontos conquistados, melhor ataque do campeonato, 17 gols, melhor defesa da competição, 7 gols sofridos. Já está classificado para a próxima fase do campeonato, juntamente com o Anápolis no grupo A e no grupo B estão classificados Vila Nova e Atlético. Vão 8 equipes para a próxima fase, o primeiro de um grupo pega o quarto do outro, o segundo pega o terceiro e assim por diante. Mata-mata na próxima fase, ida e volta. E a última equipe colocada de cada grupo é rebaixada. Já tivemos, com uma rodada de antecedência, o rebaixamento matemático da equipe do Goiatuba. Equipe que surpreendeu, chegando a vencer na competição a equipe do Atlético, lá no estádio Antônio Ascioli. Mas essa foi a única vitória da equipe na competição. Depois, o Goiatuba teve 2 empates e o resto derrotas e está rebaixado. Lamentável, uma equipe completa em 2022, 30 anos que conquistou o título do Goianão. Conquistou em 1992 o título de campeão goiano, voltou para a primeira divisão 30 anos depois, se esperava um campeonato melhor, mas acabou não acontecendo. Mas é uma questão até de aprendizado, porque fazia muito tempo que o Goiatuba não participava da primeira divisão. E qual vai ser o outro rebaixado? Pois é, né, gente? Essa é uma polêmica, e a gente vai falar disso agora, porque, inclusive, a Federação Goiana de Futebol tinha um esboço de tabela com um jogo sábado e os outros jogos no domingo. Teve que trazer os jogos para sábado, porque senão correria risco, entre aspas, de marmelada na última rodada. E eu vou explicar por quê. E essa marmelada seria na luta contra o rebaixamento e por uma das vagas na próxima fase do campeonato. Olha só, Goiás e Grêmio Anápolis. Esse jogo estava marcado para o sábado e continua no sábado, 4h30 da tarde, é o jogo da TV Anguera. Jataiense e Morrinhos, Goianese e Anápolis, esses 2 outros jogos estavam marcados para domingo. E se Jataiense e Morrinhos jogassem sabendo do resultado do Grêmio Anápolis, por exemplo, o Grêmio Anápolis perdeu, deu a lógica, ganhou o Goiás. Então, dessa forma, poderia ter marmelada na última rodada. A Jataiense poderia armar um empate com o Morrinhos. Ou então, a Jataiense, até sem armar, entra em campo para empatar e o Morrinhos entra em campo para empatar para se classificar. O resultado favorece as duas equipes e aí isso seria uma injustiça na competição. É lógico que os jogos, sendo no mesmo horário, também corre esse risco. O Goiás faz 2-0 no primeiro tempo, aí eles armam um empate lá. Mas é uma situação que, se pode ser evitada, de uma combinação de resultados, deve ser evitada por causa da credibilidade do campeonato. Então, os jogos serão no sábado. Por enquanto, não no mesmo horário, no horário aproximado. Lá em Jataí, no estádio Arapucão, não tem iluminação. E, dessa forma, ficaria prejudicado do jogo ser às 4h30 da tarde. Por isso, o jogo foi marcado para as 3h30. Se resolverem o problema da iluminação, o jogo será às 4h30 da tarde, no horário do jogo do Goiás. Não resolvendo essa situação, os jogos 3h30 da tarde, 1 hora antes. E o Grêmio Anápolis jogar sabendo o que aconteceu lá em Jataí e em Morrinhos é menos prejudicial do que ao contrário. Aliás, pouca diferença fará, porque, de qualquer maneira, a equipe do Grêmio Anápolis tem que entrar em campo para conseguir
o resultado diante da equipe do Goiás. Vamos lá. Agora, a situação do grupo B. Lembrando que nessa situação desse grupo ainda tem a questão da classificação, onde o Goianésia depende das próprias forças para se classificar, onde Morrinhos, Grêmio Anápolis e Jataiense ainda têm chances de classificação. Por exemplo, a Jataiense pode ganhar o jogo, ir para 10 pontos, o Grêmio Anápolis tropeça para a equipe do Goiás, a Jataiense pode até se classificar. Então, tudo pode acontecer ainda nesse grupo. Lembrando que aqui está escrito jogo domingo, mas leia-se os jogos todos no sábado, desse grupo do Campeonato Goiano. Grupo B vai ser tudo domingo. Antes não tinha uma definição de horário. Estava marcado apenas o jogo do Atlético, o jogo do Iporá, às 3h30 da tarde. Aí decidiram que vai ser tudo no mesmo horário. Por quê? Porque também poderia ter alguma combinação de resultado com um time sabendo o que aconteceu em outro jogo. Por exemplo, o jogo Craque e Atlético. Se o Craque perde para o Atlético, Iporá e Aparecidense sabem que o Craque perdeu para o Atlético, eles poderiam jogar pelo empate. Então vai ser tudo no mesmo horário, tudo vai ser definido na última rodada em relação à classificação. Goiatuba já rebaixado, Craque, Aparecidense e Iporá lutando pelas duas últimas vagas. E, além de tudo, eu imagino que, além de lutar pela classificação, esses times tentam a terceira colocação, para evitar estar na quarta posição e não ter que enfrentar o Goiás na próxima fase do campeonato. Então, temos Craque, Aparecidense e Iporá lutando pela classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano e também evitando de ficar na quarta colocação e pegar o Goiás, que hoje tem a melhor campanha, a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato. Então, o Goiás vai enfrentar Craque, Aparecidense ou Iporá. O mesmo se refere à equipe do Anápolis, que vai enfrentar o terceiro colocado do outro grupo. E, do outro lado, temos Vila Nova e Atlético, que tem um leque maior aí de possibilidades de adversários na próxima fase. Goianésia, Morrinhos, Grêmio ou então a equipe da Jataiense. E você, o que acha que vai acontecer na última rodada? Qual vai ser a equipe rebaixada para acompanhar a equipe do Goiatuba? E quais serão os outros 2 classificados do Grupo A e os outros 2 classificados do Grupo B? Participe nos comentários.